Fala pessoal, boa tarde, vocês estão bem? Quem fala aqui é Matheus Tonon, sou professor do Projeto Semear de Matemática e hoje nós vamos ter uma aula gravada sobre um assunto que é muito importante para as provas de concurso que nós vamos fazer no final do ano, que é a função do primeiro grau. Então hoje nós vamos ver conteúdos básicos, né? Vamos ver a teoria desse assunto para ver como a gente consegue aplicar isso nas questões que aparecem para a gente, tá? Então, eu já queria começar mostrando a vocês um conceito inicial, né, dessa função. Olha só que interessante que ele vai dizer. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. Qualquer função f de real em real, dada por uma lei na forma f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais dados e a diferente de zero. Então, olha só o que é importante você saber aqui. Essa é a lei geral da função do primeiro grau, onde o meu f de x eu também posso chamar ele de y, tá bom? F de x equivale ao meu y. O meu a é sempre quem acompanha o meu termo x. Então, quem acompanhar o meu x é o meu a. E ele precisa ser diferente de zero. Por quê? Se ele for zero, percebam o seguinte: ele vai anular esse valor. Zero vezes x vai dar zero. Então, ele deixaria de ser uma função do primeiro grau. Por isso que ele não pode ser igual a zero. E o meu b é aquele cara que eu chamo de termo independente. É o meu termo que está sozinho ali, tá bom? Esse é o meu b. Então, vamos fazer um exercício aqui juntos, de identificar A e B em alguns exemplos aqui que eu vou dar para vocês. Percebam só. Primeiro exemplo, 2x mais 3. Quem é meu A, gente? O meu A é quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x? O 2. E meu B é o termo que está sozinho. Quem é que está sozinho? É o 3. Então, tenho aí ó, A igual a 2 e B igual a 3. Segundo exemplo, atenção, o meu sinal importa. O meu A aí não é 4. O meu A aí é menos 4, porque quem acompanha o x é o menos 4. E quem está sozinho, meu termo independente, é o 9. Então, A igual a menos 4, B igual a 9. Observe, então, que esse sinal é levado em conta. Terceiro exemplo, eu tenho assim, ó, 1 meio de x menos meio. Quem acompanha o x é a fração meio, então ele é o meu A. Quem é o meu termo independente é o menos meio. Lembra que o sinal importa. Então, eu tenho A igual a meio e B igual a menos meio. Reparem, os dois são meio, mas representados de formas diferentes, um na fração e outro na forma decimal. E eu preciso chamar a atenção de vocês, porque essa equação poderia ter vindo escrita assim, ó. Percebe? X sobre 2 menos meio. E aí, gente, quem é o meu y? É 2? Não, é meio. Lembrem-se do seguinte, x sobre 2 é igual a dizer assim, ó, meio de x, tá bom? É a mesma coisa. Por isso que o meu a, nesse caso, é meio e não 2. E aí, atentem a isso, que às vezes ele vai vir assim, camuflado, tá? E por último, função de x é igual a 0x mais 1. Quem é meu b? É 1. E quem é meu a? É 0, porque ele acompanha o x, 0x. Porém, nós vimos que o nosso a não pode ser 0. Portanto, essa equação ela não pode acontecer. Seria uma função f de x igual a 1. O que significa? Que a função é sempre 1 para qualquer valor. Isso não é uma função do primeiro grau, tá? Isso é uma função constante. Beleza? Vamos seguir daí então. A partir de agora, a gente precisa entender como funciona a nossa reta, né? A função do primeiro grau, graficamente, é uma reta. Então, olha o que ele diz aí. Ó. A função afim é uma reta inclinada em relação aos eixos do sistema cartesiano ortogonal. Não se preocupem com esse nome difícil, não. Esse plano que eu estou tendo aí, ó, x e y, é o que eu chamo de plano cartesiano, tá bom? Eu tenho aqui o meu x sempre na horizontal, que eu chamo de abscissa, e meu y, que eu chamo de ordenada. Ordenada. Esses dois, essas coordenadas formam o meu plano cartesiano, tá bom? E eu estou dizendo o seguinte, ó.
Quando o meu a na função for maior que zero, ou seja, positivo, a minha reta vai ter essa cara aqui, ó. Ela é uma função crescente. Crescente é aquilo que cresce. Minha função será crescente. Então, a positivo, função crescente. Beleza? Por outro lado, se o meu a for negativo, ou seja, menor do que zero, a minha função será decrescente, beleza? Olha aqui, ó, o meu a é negativo, menor do que zero, a minha função diminui, ela decresce, tá bom? Então, essas informações são muito importantes para a gente entender conceitos básicos da função do primeiro grau, tá bom? Vamos avançar mais um pouco. Aí tem um resumo do que a gente acabou de ver, ó. A minha função na esquerda crescente, ou seja, o meu a é maior que zero. Maior que zero significa que ele é positivo. E na direita da tela, o meu a é menor que zero, ou seja, negativo. Então a função é decrescente, ok? E lembre-se o seguinte: o meu a ele tem um nome, ele se chama coeficiente angular. Coeficiente angular. E eu quero explicar para você por quê. A gente vai fazer uma questão sobre isso e a gente precisa entender por que ele tem esse nome. Olha só. Aqui nessa minha reta, eu tenho uma inclinação. E eu tenho um ângulo θ aqui, que eu não sei quanto vale, mas tem uma inclinação. O meu A, gente, é dado por essa variação aqui, ó, que eu vou chamar de ΔY. O que é ΔY? O delta significa variação. É variação em Y. E aqui é variação em x, ΔX. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que aqui ó, é zero e aqui é 5. Quanto variou? 5 menos zero. Não foi de 0 para 5? Então variou 5. O x é a mesma coisa. Vamos supor que aqui fosse 3. Não variou de 0 para 3? Então a variação foi 3. O meu A, gente, é dado pela tangente desse ângulo θ, que é variação em y sobre variação em x. Então, essa formulinha é muito importante para a gente descobrir o A. O A é minha variação do eixo x e y, que é o em pé vertical, sobre a minha variação no eixo x, que é o deitado na horizontal. Beleza? Gente, anotem essa fórmula, ela é muito importante para a gente, tá bom? Outra coisa, o B também tem nome, ó, gente. O nome desse coeficiente é linear. Então, eu falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Aonde minha reta cortar o eixo Y, ó, esse eixo em pé aqui é o Y. A reta não cortou aqui, esse ponto é o meu B. Olha a segunda figura. A minha reta está descendo. Não cortou o eixo em pé, o eixo Y aqui, esse é o meu B. Tá bom? Por que eu estou chamando um ponto de 0B? Quando tem um ponto assim, lembre-se o seguinte: o primeiro número é o x, o segundo número é sempre o y. Então, o meu x nesse ponto B é zero. Ó, meu x é zero, porque ele não andou nada nem para a esquerda nem para a direita. E a minha altura é o meu B. Então, é o meu ponto 0B. Resumindo, gente, o B é o meu coeficiente linear e ele é o ponto que vai cortar o eixo em pé, o eixo Y. Beleza? Vamos dar um exemplo agora, então? Construindo essa função 2x mais 5, olha o que vai acontecer. Primeira coisa, quem é o meu A? O meu A não é 2? Quem acompanha o termo x? Então, ela é crescente, porque o meu A é positivo, ele é maior do que zero, tá bom? Então, ó, a minha reta vai ter essa cara aí, de quem está crescendo, porque ela é positiva. Porém, quem é o meu B? Olha aqui, ó, o meu B aqui, ó. B, certo? E eu não disse que o B é onde corta o Y. Ó, o meu B é esse ponto aqui, ó. Porque foi onde eu cortei a reta no eixo Y, ok? Então, eu tenho esse ponto zero, ou seja, x igual a zero, mais o y é igual a 5. Só que tem uma pergunta: que ponto é esse aí, o amarelinho aí no final? Percebam o seguinte: enquanto B é o ponto que corta y,
ou seja, que corta o meu eixo em pé, eu tenho que me perguntar, quem que corta o meu eixo Y? O meu eixo X, melhor dizendo, que é o meu, que é a minha linha que está deitada. Quem corta o eixo deitado, o eixo X? Que ponto é esse aí da linha amarela que está representado pelo ponto roxo? Bom, para achar esse valor é o que eu chamo de zero da função, ou raiz da função. O que, que significa? Esse ponto aqui, amarelo, eu tenho que meu y é zero, gente, porque meu y é a minha altura. Eu não tenho uma altura aqui. Eu estou na altura zero. Então, aqui, esse meu ponto, ó, o meu y é zero. Mas quem é o meu x? Eu vou descobrir agora. Como que eu faço isso? Eu igualo a minha equação a zero. Então, eu peguei, ó, 2x mais 5 eu igualo ele a zero. Vamos resolver? 2x igual mais 5 é igual a zero. Eu passo 5 para o outro lado. E aí eu tenho que 2x é igual a menos 5. Com isso, o 2 passa para o outro lado dividindo, eu tenho que o x é menos 5 sobre 2, ou menos 5 meios. Olha só que ponto é esse. Tá vendo? Esse é o meu zero da função, ou a raiz da função. É o valor que anula a minha função. Ou seja, quando o meu y é zero. Vamos resumir o que aconteceu até aqui? Eu tinha uma função que é 2x mais 5. O que eu vi o que aconteceu? Ela é crescente, ó. Primeira informação. Por quê? O meu A é 2, então ele é positivo, então a reta cresce. Segundo, aonde o gráfico corta o eixo Y? No ponto B igual a 5. Onde for 5, ele cortou o Y. E terceiro, como que eu achei meu X? É onde o gráfico corta o eixo X. Eu fiz que essa função é igual a zero. 2x mais 5 igual a zero. Foi a conta que eu acabei de fazer. E o valor que eu achei é que x é igual a menos 5 meios. Ok? Com isso, eu consegui resolver um gráfico de função do primeiro grau. Vamos ver mais um exemplo? Eu tenho agora aí a função menos 3x. Percebam que A é menos 3, que é quem acompanha o x, e o B é zero, porque não tem nenhum termo independente, né? Seria como se fosse aqui, mais zero, tá? Porque não tem nada. Então, primeira informação, ela é decrescente, porque o meu A é negativo, certo? É menos 3. Menos 3 é negativo, então a função decresce, ó, a reta está descendo. Segundo, aonde que corta o eixo Y, gente? Não é no B? Só que o B é zero. Então vai cortar o Y aonde? Aqui, ó, nesse ponto amarelinho. Aonde B igual a zero. Só que prestem atenção. Aonde que vai cortar o eixo X? Bom, aí é minha raiz da função, lembra? A minha raiz da função, ou zero da função, é quando essa função, ou seja, 3x, menos 3x, ela é igual a zero. E nesse caso, gente, ela vai ser nula, né? Meu x tem que ser zero. Essa continha aqui, ó, dá zero, beleza? Então, esse ponto aqui é o meu ponto zero, zero. É a minha origem, né? O que a gente chama de origem, tá bom? Então, resolvemos mais uma função do primeiro grau. Olha só o resumo que a gente tem até agora, gente. Então, a minha função, regra geral, é dada por ax mais b, sendo o b o meu coeficiente linear, e ele é onde corta o eixo y. É o pontinho rosa aí do gráfico de vocês. Segundo, o meu a é meu coeficiente angular. Lembra? Porque ele depende do ângulo. É o ângulo θ que vai definir a variação. Se esse a for positivo, ou seja, maior do que zero, a minha reta cresce, igual o primeiro desenho aí da tela de vocês. Se o meu ar for negativo, ou seja, menor do que zero, ele decresce, que é o segundo desenho aí da tela de vocês, tá bom? Além disso, eu consigo achar a minha raiz da função, ou zero da função, que é onde corta o eixo y, por essa fórmula aí, x é igual a menos b sobre a. Porém, eu não preciso gravar. Por quê? Porque basta eu pegar a minha equação, minha função, e igualar a zero, igual eu fiz no exemplo. Eu pego a função igual a zero, resolvo, e aí eu consigo achar o meu x. Se eu quiser, eu posso gravar essa fórmula que eu disponibilizei aí para vocês, tá bom? E aí, gente, com isso a gente encerra a primeira parte da nossa aula, que é entender os conceitos mais teóricos, né, da função afim ou a função do primeiro grau. Porém,
eu quero ver com vocês que nós temos também a construção gráfica, e essa é a segunda parte da nossa aula. Como que eu construo um gráfico de função do primeiro grau? Eu acabei de ver com vocês esse resumo aqui, né, que eu posso disponibilizar para vocês depois, um resumo dos principais conceitos de função do primeiro grau. Com eles em mente, eu vou passar agora para o entendimento do que é um plano cartesiano, tá? Para a gente construir os nossos gráficos. Um plano cartesiano, gente, é esse plano que está aí na tela para vocês, formado por dois eixos. O eixo X, que é quem está deitado, e o eixo Y, que é quem está em pé, tá bom? Quando eu tenho esse plano, eu tenho aqui 4 quadrantes, que são esses retângulos aí que vocês vão perceber comigo já já. Esse quadrante aí em verde é o que eu chamo de primeiro quadrante. Ele diz que o meu x é positivo e meu y é negativo. E meu y é positivo também, tá? Todos os números nesse quadrante são positivos. Então, vamos ver um exemplo, gente, de um ponto no primeiro quadrante. Olha aqui nesse cantinho aqui, como é a configuração de um ponto. O primeiro número é o x e o segundo número é sempre o y. Então, por exemplo, se eu tenho o ponto 1 e 2, os dois são positivos, tá vendo? Ele está dizendo que se o x é positivo e o y é positivo, ele é primeiro quadrante. Será que é mesmo? P1, 2, ou seja, x igual a 1. O 1 está aqui. Y igual a 2, o 2 está aqui. Se eu cruzar esses pontos, olha onde eu caio. Aqui, ponto P. Tá vendo? Está dentro do primeiro quadrante. Isso é verdade. Mas vamos ver os outros quadrantes também? Vamos para o segundo. No segundo x é negativo e meu y é positivo. Deixa eu ajudar vocês a enxergarem isso melhor, gente. Olha só. Olha esse eixo aqui deitado, que é o x. Aqui o meu ponto azul é minha origem, é meu ponto 0, 0. Tudo que vem para a direita do x é positivo. Tudo que vem para a esquerda dele é negativo. A mesma coisa acontece no eixo em pé, que é o y. Aqui é o meu 0, 0. Se eu subo, aqui no y é positivo. Se eu desço, aqui no y é negativo. Tá bom? Então, ele está me dizendo que no segundo quadrante, o x é negativo, é verdade, olha a seta azul, e meu y é positivo, é verdade, olha a seta verde. Vamos dar um exemplo? Se for meu ponto menos 4 e 9. Então, meu x é menos 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 4. E vamos pegar o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, mais ou menos, é o 9. Se eu cruzo esses pontos aqui, eu tenho esse ponto P. Tá vendo? Segundo quadrante. Beleza? Vamos para o terceiro quadrante agora. O terceiro quadrante é esse de baixo. O meu x, ele diz que é negativo e meu y é negativo. Todo mundo é negativo aqui. Vamos ver se é verdade? Se eu tiver um ponto menos 2, menos 5. Quem é o menos 2? X. Quem é o menos 5? Y. Então vamos lá. O meu x é menos 2. Menos 1, menos 2. Aqui, menos 2. O meu y é menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui, menos 5. Se eu cruzar esses dois, olha aqui, caiu aqui o meu P, terceiro quadrante. Tá vendo? É assim que eu acho os pontos. Vamos finalizar com o quarto quadrante? Deixa eu limpar a tela para você ver melhor. Quarto quadrante. O que acontece no quarto quadrante? O meu x é maior que zero, positivo, e o meu y é menor do que zero, negativo. O y é menor do que zero porque ele está abaixo da reta, certo? Negativo. O x é positivo porque ele está à direita do ponto de origem. Então, ele é positivo. Vamos pegar aqui um exemplo. P igual a 4 e menos 6. Então, x é 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Y é menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Se eu cruzar esses pontos, eu estou aqui, no quarto quadrante. Beleza? Isso é muito importante
para a gente entender a construção gráfica de uma função do primeiro grau. Olha só quantos exemplos eu tenho para vocês. Eu vou fazer dois e vocês façam os restantes, tá? Por exemplo, o D. O D é menos 2, ou seja, o x é menos 2 e o y é menos 3. Ó, o x é aqui, ó, menos 1, menos 2. Beleza? E o y? Menos 1, menos 2, menos 3. É o ponto D. Vamos pegar agora o ponto B, por exemplo, aqui, ó. O meu x é menos 3 e o y é 4. Então, x, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Claro que não está proporcional, tá, gente? Geralmente você faz isso numa malha quadriculada, ou faz com uma régua. A gente não está exatamente proporcional aqui, mas para vocês entenderem o conceito de plano cartesiano. E no y, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse ponto, menos 3 e 4, eu tenho o B, tá bom? Testem com os pontos A, C e E também, para ver se vocês conseguiram entender. Façam esse exercício. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, eu quero mostrar para vocês como que a gente constrói um gráfico através de dois pontos, tá? Existem duas formas de você construir um gráfico com a função do primeiro grau. A primeira delas é através de dois pontos. Então, eu dei um exemplo para vocês aqui, ó. O meu f de x é 2x mais 4. Primeira coisa, quanto ao meu a? 2. Se ele é 2, ele é maior do que zero, é positivo. Então, minha reta vai ser crescente. Quem é o meu b? Meu b é igual a 4, é o termo independente. Então, olha só, a gente vai pegar esse ponto 0,4, tá? Ou seja, ó, x, aqui esse 0,4, ó, x é igual a 0, y é igual a 4, tá bom? Por que y é 4? Porque é o b, é onde ele corta o eixo. E vamos calcular a raiz da função, ou seja, quando o meu y for 0, tá? Quando minha função de x for 0. Olha aqui como eu faço isso. Peguei minha função, 2x mais 4, eu vou igualar ela a 0. Fica 2x igual a menos 4. O 2 passa dividindo, menos 4 por 2 dá menos 2. Beleza? Então, eu tenho dois pontos agora. O primeiro é esse que está aí no canto da tela de vocês. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor. O primeiro é esse que está no canto da tela de vocês. P é igual a 0,4. O segundo vai ser esse aqui, ó. O meu x é 2, menos 2, e quando o meu y é 0. Então, tenho os pontos menos 2 e 0, e 0 e 4, tá bom? Então, olha, não se assustem, gente. O primeiro ponto é o 0,4, porque o 4 é onde corta o eixo y, só isso. O segundo ponto é menos 2 e 0, por quê? Porque menos 2 é a raiz da função, é o zero da função. É quando eu pego a função e igualo ela a zero. Que valor torna ela zero? É o valor 2, tá bom? Vamos seguir então aqui mais um pouquinho. Olha só o que acontece a partir de agora. Eu achei esses dois pontos, né? Vamos botar ali no gráfico? Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, esse ponto roxo P é o ponto 4, porque minha equação, ó, o meu B é 4, é onde corta o eixo Y em 4. E o meu outro ponto aqui é quando x é igual a menos 2, porque eu acabei de fazer a conta e menos 2 é o valor que torna a função igual a zero, que faz ela ser nula. Olha aí ela crescendo. Tá vendo? Traço a reta entre esses dois pontos que eu acabei de achar. Tá bom? Façam esse exercício sozinho, gente. Refaçam ele e vejam se tem dúvidas. Mas existe agora um segundo modo de eu fazer isso. Olha só. Esse segundo modo é eu substituindo valores na tabela. Então, olha só. Eu quero pensar que a minha função relaciona x com y. O que isso quer dizer? Dependendo de quanto for x, o y vai ser um valor. Eu escolhi alguns valores e eu escolhi por conta própria. Você pode escolher qualquer um.
mas eu escolhi usar x igual a zero, x igual a 1, x igual a menos 1. Quanto vai ser y para esses valores? Ó, acompanha essa conta comigo. Eu vou achar primeiro o meu f de zero, ou seja, quando o meu x é igual a zero. Eu chamo de f de zero. Olha só. Opa, travou aqui, só um minuto. Vamos voltar. Pronto, estávamos aqui. Quando a minha função tiver x igual a zero, eu pego o zero e substituo aqui, ó, no valor de x, tá? Então fica 2 vezes zero, isso dá 2, mais 4, ou perdão, isso dá zero, mais 4, isso dá 4, ok? Segundo, f de 1, ou seja, quando x é igual a 1, 2 vezes 1 mais 4, ou seja, 2 mais 4 dá 6. Terceiro, f de menos 1, aonde for x, eu substituo por menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 4 dá 2. Então, eu substituo esses valores aqui em roxo, ó, eu escolhi, tá? Eu escolhi. Eu podia fazer f de 2? Posso. Vamos fazer aqui, ó. f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 4. Isso dá 4 mais 4, 8. Você pode escolher qualquer valor. Eu escolhi esses três. Percebam nessa coluna que aqui é o valor de y para o x que eu escolhi. Quando x é 0, ó, y é 4. Quando x é 1, ó, o y é 6. E quando o x é menos 1, o y é 2. Então, tem os pontos 0 e 4, 1 e 6, menos 1 e 2. Lembrando sempre que o primeiro número é o x e o segundo número é o meu y. Tá bom? A partir daí, gente, agora é só eu construir. Vamos botar no gráfico, ó, ponto 0 e 4. Olha só para onde ele vai. X é 0, y é 4. Segundo, 1 e 6. X é 1, y é 6. Terceiro, menos 1 e 2. X é menos 1, y é igual a 2. Pronto. Botei os três pontos no gráfico e aí eu traço minha reta. Beleza? Gente, essa foi a nossa aula de função do primeiro grau para a gente recapitular conceitos básicos, conceitos que são importantes para vocês, né, para os concursos públicos. Lembrando que as questões que eles pedem não vêm de forma tão direta, tão objetiva assim, mas esses conceitos são importantes para que você faça a questão, saber o que é um coeficiente angular, um coeficiente linear, saber fazer um gráfico, achar o A, achar o B, isso tudo a prova vai cobrar, tá? Geralmente, eles pedem isso num contexto, eles dão um contexto e vão pedir para vocês alguma coisa, né? Naquele gráfico que eles vão dar para vocês. E com isso, eu queria fazer dois exercícios com vocês para a gente treinar, para a gente entender como que a gente resolve, né, se cair na nossa prova. Então, acompanha comigo aqui, ó, vou projetar para você, vou projetar para você aqui um exercício que a gente vai fazer. Deixa eu inseri-lo aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá, a questão já está na tela aí para gente. E eu quero resolver com vocês duas questões. A primeira delas diz assim, ó. Dada a função y igual a menos 3x mais 12, responda os itens a seguir. Qual o valor de A e como esse coeficiente se chama? Gente, nós vimos que o A é esse cara aqui, ó, que acompanha o x, ó. Tá vendo? Que eu marquei aí de preto para vocês. Então, meu A é igual a menos 3. Não é isso? Menos 3. Como que ele se chama? Vimos que ele tem um nome, que é o coeficiente que depende do ângulo. Então, ele é o coeficiente angular. Beleza? Fácil essa, né?
Essa função, letra B, é crescente ou decrescente? Bom, se o meu A é negativo, ele é menor que zero, vimos que a função decresce. Então, ela é decrescente. A função é decrescente, tá bom? Letra C, qual o valor de B? Gente, o valor de B é isso aqui, ó. É o termo independente. É aquele que está sozinho. Então, meu B é igual a 12. E vimos que ele é quem corta o nosso eixo no Y, né? E além disso, ele tem um nome. É o nosso coeficiente linear. Ok? Letra D. Qual o valor dessa função quando x é igual a 1? Como que eu resolvo isso? Basta eu botar 1 aonde tiver x. Então, a minha função, ó, quando o x for 1, é menos 3 vezes 1, mais 12. Eu só botei o 1 aonde eu tinha o x. Isso fica assim, ó. Menos 3 mais 12. E isso dá 9. E na L vai perguntar quando for 4. A mesma coisa, ó. F de 4 é igual a menos 3 vezes 4, onde era o meu x, eu botei 4, mais 12. Isso dá menos 12, mais 12 é igual a zero. Gente, para qualquer valor que eu quiser, eu consigo achar. Se eu perguntasse quando x for 1000, então é fazer menos 3 vezes 1000 mais 12. Ok? E por último, letra F, esboçar o gráfico da função. Deixa eu ganhar mais um espacinho aqui. O meu gráfico vai ser assim, ó, gente. Preste atenção. Eu tenho meu eixo x e meu eixo y. Primeira coisa, o meu B, já vi aqui em cima, deixa eu mudar a cor aqui para você. O meu B não é 12? Ah, então eu corto o eixo y aqui no 12, ó. No 12. Certo? Eu já vi que a minha reta é decrescente. Olha aqui em cima, ó. Ela é decrescente, porque o meu coeficiente angular é menos 3 e é menor que zero. Então, ela vai vir assim, ó, decrescendo, ó, tá vendo? Só que quando ela chega no x, ela vai tocar num ponto. Que ponto é esse? Lembra que eu tenho que achar o meu zero da função, ou raiz da função? Então, eu pego a minha função menos 3x mais 12 e ela precisa ser igual a zero, certo? Então, se eu passar o 3x para o outro lado, eu tenho assim, ó, 12 é igual a 3x. Tá bom? Eu passei ele para o outro lado porque ele está negativo, aí ele virava positivo. Beleza? Daí eu tenho que o meu x é 12 divididos por 3, que dá 4. Então, esse ponto aqui é o ponto 4. Como que eu achei o 12? O meu 12 é o coeficiente linear, o b. Ele está lá na função. Como eu achei o 4? Ele é o zero da função. Eu pego a função, igualo a zero, e esse valor é o x. Ok? Então, esbocei o gráfico aí para vocês e terminamos a questão 1. Vamos para a questão 2 agora? Questão 2 é uma questão que aplica a função do primeiro grau. E é mais ou menos assim que cai nas provas. Por isso que a gente precisa de toda essa bagagem, de todos esses conceitos, para conseguir resolver uma questão como essa. Ele diz: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro. E ele é dirigido por uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta do gráfico mostra o resultado desse teste, no qual, aí atenção, ó, a quantidade de combustível no tanque é indicado no eixo Y vertical. Pô, ele facilitou muito o seu trabalho. Ele disse que o Y é o vertical e ele disse que aqui, ó, é combustível no tanque, litros. Gente, isso é leitura de gráfico, é olhar para o gráfico e ler o que ele está dando para você. E a questão já está dizendo. E no eixo X, ó, a distância percorrida pelo automóvel em quilômetros é indicada no eixo horizontal, que é o X. Ele já leu o gráfico para você.
Então ele pergunta: qual é a função algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel? Gente, ó, quantidade de combustível no tanque é meu y. Distância percorrida pelo automóvel é o meu x. Ele está basicamente perguntando qual é a relação entre x e y. Qual é a função do primeiro grau que relaciona esse gráfico? Vamos achar aqui então. Primeira coisa, preciso achar o meu y. O meu b, perdão, na minha função. Deixa eu só escrever aqui para vocês, ó. Aqui. Y é igual a x mais b. Vou começar pelo b, que é mais fácil. Quem é o meu B, gente? Falei para vocês algumas vezes. No meu eixo Y, quando essa reta, ó, quando essa reta toca o eixo Y, é o meu B. Aonde que ele toca no Y? Quando ele é 50, não é isso? Então, ó, meu B vale 50. Quem é o meu A? Gente, olha só o que eu falei para vocês lá no começo da aula. O meu A é a variação em Y sobre variação em X. Variação é o quanto mudou, o quanto variou, quanto alterou. Então, eu sempre faço o que tem no fim menos o que tem no começo, o final menos o inicial. Vamos lá, ó, variação em y é isso aqui, ó, em pé. Ó, é o variação em y. O variação em x é aqui, ó, deitado. Gente, não começou com 50? Começou com 50 litros. E terminou com quanto? Com zero. Foi de 50 para zero. Ou seja, o final é zero e o inicial é 50. Ou seja, 50 menos zero menos 50. O y, gente, o y, ele terminou no 500 metros, certo? Aqui, ó, terminou no 500 metros. Mas ele começou no zero. Então foi de 0 para 500, ó, 500 menos zero. Sempre nessa ordem, final menos inicial. Com isso, eu tenho menos 50 sobre 500. E aí, gente, se eu dividir em cima por 50, dá menos 1. Se eu dividir embaixo por 50, dá menos 10, tá? O 500 é 10 vezes maior que o 50. Com isso, eu acho que o meu A é menos 1 sobre 10. E aí eu substituo aqui, ó, menos 1 sobre 10. Vamos limpar um pouquinho esse, esse gráfico, limpar essa bagunça aqui, e aí vamos montar nossa equação. Ela já está pronta, tá? Mas a gente vai só responder aqui o que a questão pediu. Se eu achei que meu B é 50 e achei que meu A é menos 1 sobre 10, agora basta eu escrever. E eu quero dar um bisu para você o seguinte, ó. Eu posso escrever essa minha equação assim, ó. Y é igual a é menos 1 sobre 10 vezes x mais b, que é 50. E agora eu, ó, resolvi a questão. Essa aqui é a minha função do primeiro grau. Para a gente terminar nossa aula, eu quero dar dois bisus para vocês. Primeiro, esse menos 1x sobre 10 eu podia escrever assim também, ó. Apenas x sobre 10 mais 50. Posso escrever assim? Posso. Tá certo. Tá bom? Porque o 1 multiplica x. Menos 1 vezes x dá menos x. Segunda coisa, com essa função, eu já respondi, tá? A questão já acabou. Mas se eu quisesse perguntar para você assim, ó, quando eu percorrer 200 quilômetros, quantos litros de gasolina de combustível eu vou ter consumido? Então, olha só. Quilômetros não é x? Aqui, ó. Quilômetros não é x? Eu quero saber quando o meu x for 200. Basta eu jogar isso aqui na minha equação. Então, ficaria assim, ó. Y é igual a menos 1 sobre 10 vezes 200 mais 50. Se eu fizer, ó, gente, ó, menos 200 por 10, isso aqui, menos 200 por 10, vai dar menos 20. Mais 50 dá 30.
Ah, quando eu percorrer 200, eu vou ter 30 litros de combustível. Será que é isso mesmo? Olha o gráfico, olha aqui, ó. Se eu jogar aqui nesse ponto e jogar aqui para o lado, concorda comigo que esse ponto aqui é o ponto 230? Aí. Podia olhar para o gráfico e podia resolver pela equação, tá bom? Duas opções. Então, gente, revisem o conteúdo teórico, revisem as questões que nós fizemos, façam novamente no caderno e depois vamos tentar fazer questões da prova sobre isso, tá bom? Sobre função do primeiro grau. Então, bons estudos a vocês e que Deus te abençoe, tá bom? Qualquer dúvida é só você entrar em contato. Bons estudos.